O seu assunto sempre foi a questão das finanças, né? Como é que começou esse assunto? Você vem de uma família que esse era o assunto. Como é que você entrou nesse assunto de finanças? De finanças? Cara, eu... Agora vamos desespiritualizar, então, né? Que assim... Mas eu quero que você me responda para eu te fazer uma outra pergunta depois. Beleza. É porque assim, voltando e tal, né? A minha inspiração em finanças é porque eu queria ficar rico. Né? Eu queria ficar rico e de uma forma material mesmo. Tanto é que eu sempre ouvi o seguinte, pô, o seu propósito não pode ser nunca financeiro e tal. E eu digo que não, meu propósito pode, porque isso de fato me moveu. Né? E eu queria ficar rico e eu fiquei. Né? E isso daqui me permitiu ter tempo e refletir sobre outras coisas, até que de repente começaram a acontecer outras coisas na minha vida, né? Mas eu basicamente, cara, queria ganhar um dinheiro, então eu era garçom, era barman. Então assim, adolescente ali que colocou na cabeça. Adolescente que jogava videogame, computador, era um cara meio recluso, né? Eu não tinha muitos amigos, era um cara meio rejeitado, sofria um pouco de bullying, essas coisas todas. E cara, só que eu queria ficar rico. Talvez até com uma motivação de querer provar para os outros, não sei. Aí fui garçom, fui barman, cara, ganhei 5 mil reais ali dos meus pais, fui investir na bolsa 5 mil reais, perdi esses 5 mil reais em uma semana. Sério? Fiz uma cagada, quebrei na bolsa. E aí eu acho que aqui é muito importante que divide a história. Tem gente que quer culpar a bolsa, tem gente que quer aprender e depois ganhar, né? Foi o meu caso, aprendi. Comecei a trabalhar no mercado financeiro durante 7 anos. Aí daqui veio o meu conhecimento em mercado financeiro. E aí em 7 anos eu acabei empreendendo. Né? Eu montei um escritório de investimentos. Aí eu vendi esse escritório depois de 7 anos. Aí foi quando eu atingi minha liberdade financeira. Eu tinha 26 para 27 anos de idade. Aí eu comecei a produzir conteúdo na internet. Entendi. E mais para frente a gente fundou o Grupo Primo. Pessoas. Exato, eu passei a ensinar o que eu tinha aprendido no mercado financeiro de uma forma mais escalável. Né? Então, comecei a trabalhar com educação. E aí, putz, a gente cresceu pra caramba. Hoje, a gente fala com 20 milhões de pessoas por mês, né? Bastante gente. Se a gente for somar os seguidores da marca Primo Rico, hoje a gente tem uns 16 milhões de seguidores, né, nas redes. E aí, hoje, enfim, a gente é sócio do Grupo Primo. Então a gente tem outros influenciadores, tem outras plataformas. E primo enfim. Era porque era o jargão que você usava para falar com a galera. Que todo mundo tem um primo rico na família, né, cara? Aí eu falei, poxa, faz sentido. Aí os outros começaram a me chamar de primo. Entendi. Aí eu comecei a chamar eles de primos, né? Aí todos viramos primos. Aí hoje somos todos irmãos, né, cara? Foi mudando. Agora você que quer virar irmão. Agora você que dá um upgrade. Muito legal. Cara, você falando, tô lembrando do meu filho. O Davi tem 9 anos, né? E sempre perguntou para ele, né? Aquela velha pergunta, e aí, o que você vai ser quando crescer? Ele cismou agora que a resposta dele é, vou ser milionário. Sério? Sério. Agora a resposta dele é, mas o que você vai fazer? Eu não sei. Só sei que você é milionário. Caramba, cara. Aí às vezes ele para assim pra mim, goleiro ganha bem? Depende. Goleiro não. Então ele fica assim, tentando achar aonde ele vai poder ser um milionário. Que eu tô ali tentando explicar para ele. Bizarro, que né? ele tem que amar e servir pessoas da forma que ele... Muito legal, cara. Isso é muito engraçado. Mas sabe que, cara, uma coisa que eu tô descobrindo, assim, cara, e que foi chocante para mim, é que todos os livros que eu já li de mentalidade é como se já tivessem escritos antes, entendeu? Todos, assim. Dependendo de como você interpreta, né, a Bíblia. Então, cada história, cada parábola, cara. Cada parábola. Cara, assim, eu vi um autor escrevendo assim. O que a inteligência emocional levou décadas e décadas e décadas subindo essa montanha para descobrir as pesquisas. Quando ela chegou lá no topo, a espiritualidade já estava lá em cima. Já estão lá em cima. Essa é a verdade, porque quando os caras... Você começa a ler, principalmente inteligência emocional, você começa a ler os assuntos e mentalidade e tal. Posso ser sincero, cara? Quando eu vou conversar com a minha avó, que acorda às 5 da manhã para orar todos os dias fazem 70 anos, e a estrutura de inteligência emocional que a senhora tem, você fala, cara, ela nunca leu nada... E ela tá lá. E aquela firmeza inabalável ali, entendeu? De sabedoria, de decisões, de coisas. Você fala, cara, é bizarro, né? Tem um tesouro ali escondido. Não, com certeza, cara. E assim, é cada história. E você vê que no final das contas, todas essas histórias,
elas têm funcionado para mim como realmente o que eu comecei o podcast falando, que é o seguinte, pô, existe uma verdade para mim, existe uma forma de viver, que é a forma, eu vou dizer com a licença poética, que é a forma comprovada de como viver melhor, né? Assim, poxa, então, tudo que você vê que está errado na vida, né, basicamente está escrito lá que está errado, entendeu? Então, tudo que eu já errei na vida está escrito lá. Tudo que eu errei na vida está lá. Assim, poxa, tá escrito, você não pode matar, você não pode, sabe, você tem que casar, você tem que plantar, não adianta você querer colher sem plantar. Cara, tá tudo lá, entendeu? Então é realmente um manual. Então eu vejo que tudo que eu errei estava lá dizendo que não deveria ser feito. Então o grande desafio, na verdade, não é você fazer o que você quer, fazer o que você deve. O que você deve está lá. Né? E até, acho que a gente falou hoje um pouco sobre isso, mas... Cara, o grande desafio que tem aparecido na minha vida é o desafio de eu querer a colheita ao invés de querer fazer alguma coisa. Tá? Então, assim, o que eu quero é a colheita. Né? E só isso, eu só quero a colheita. Né? E se eu quero a colheita, eu tenho que fazer o que deve ser feito. E não necessariamente fazer o que eu quero. Então, né, assim, é incrível estar aqui com você. Mas tem vezes que eu quero fazer outras coisas. E não necessariamente eu estou fazendo essas outras coisas porque eu quero uma colheita maior lá na frente. Né? Então, a série de metáforas, de parábolas, de histórias, de coisas que acontecem lá me mostram tantas coisas incríveis e que se aplicam até no mercado financeiro, cara. Sim, total. Quando você pega o José do Egito, cara, quando você pega sobre os ciclos das vacas gordas e das vacas magras. Uau. Tá escrito e a estratégia dele, né? Tá escrito de uma forma tão lúdica, cara. Tá lá escrito 20%, entendeu? E na Bolsa de Valores, o que acontece? Você tem os grandes ciclos e as pessoas sempre perdem dinheiro da mesma forma. Elas compram quando está caro, porque está todo mundo emocionado, e elas não têm dinheiro para comprar quando cai. E aí, olha lá, José do Egito, você vê como até o ouro perdeu valor, porque tá todo mundo veio de todo canto para dar ouro em troca de semente, entendeu? Cara, de comida. Então, cara... E ele começa a comprar terras, né? E aí começa a comprar terras. Terrenos. E todo mundo começa a trabalhar pro cara, entendeu? E é bizarro, você vê cada coisa. Você pega exemplos de liderança, cara. Você pega Jesus no deserto, essa história é incrível. Quando faz a multiplicação dos pães. Cara, é animal, né? Eu já começo aprendendo assim, nem todo mundo seguiu Jesus. Então você vê que Jesus, que era Jesus, que tinha a visão que ele tinha, mesmo assim perdeu gente importante. Então não importa a visão que você tem, nem quem você é, vai ter gente que vai te abandonar no meio do caminho, já esteja preparado. Cara, quando ele foi falar com 5 mil no deserto, ele não falou com 5 mil, ele falou com 12. Ele falou com os discípulos que falaram com 5 mil. Então, cara, você precisa ter uma estrutura de escala, você precisa treinar os líderes. Aí quando, ele pediu para o pessoal recolher o pão, pediu para os líderes irem passando com as cestas e não outras pessoas. Então os líderes dão um exemplo. Eles que foram resgatando os pães. Cara, é tanto exemplo, é tanta coisa legal que você fala, caraca, tem um manual escrito e eu não tô lendo o manual, cara. Não é possível, entendeu? E eu acredito que a premissa, assim, a raiz disso que você está falando, vem tudo dessa fé, desse coração que precisa ser quebrantado para falar, eu não sei, e aqui há uma resposta. Aqui a palavra de Deus é a verdade. Então, porque se eu vou para esse lugar com desconfiança, né? Se eu vou ali, não sei e tal, eu não vou conseguir acessar esse lugar. E é por isso que essa experiência com Deus e você começar agora de coração aberto ir para ali, começar, Deus vai te revelando todas essas coisas e, cara, mudando a sua vida. Outras pessoas vão ler, não vão ver nada, e quando estivessem cegas, entendeu? Mas o quebrantar de coração vai para a palavra falando, cara, eu preciso, Senhor, fala comigo. Qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade?